E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e esse é mais um vídeo do meu canal, Danilo Passei e Agora. Pessoal, eu estive conversando com vocês, né? Adorei os feedbacks e o pessoal tem pedido também para eu falar sobre algumas peças, né? Inicial, contestação. Então eu vou atender o pedido de vocês aqui e nós vamos tratar hoje aqui no canal sobre a petição inicial, tá bom? Gente, volta aqui para mim rapidinho. Essa petição aqui é sobre uma exoneração de pensão, tá? Então é uma petição inicial sobre exoneração de pensão. E eu vou trazer aqui para vocês o passo a passo de como eu fiz essa exoneração, tá? Claro, tem bastante coisa, bastante tese do meu cliente, tá? Então você precisa seguir os passos, entrevistar seu cliente direitinho, para que você possa fazer a sua peça nos seus conformes dentro da realidade do seu cliente, tá bom? Então olha só, gente, o primeiro passo é saber, né, aqui ó, o endereçamento, tá? Então o endereçamento ele é importante, você precisa saber para onde você vai endereçar, tá bom? Ó, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara. Eu não sei qual é a vara ainda, tá bom? Mas desse meu cliente, ele era de Piracaia, São Paulo, tá? Aqui é um interior de São Paulo aqui. Piracaia, São Paulo, tá bom? Então, importante, o endereçamento é muito necessário, né? O endereçamento ele precisa estar correto, tá bom? Então, por isso que o pessoal tem mudado o endereçamento ao juízo, pode usar também ao juízo, né? Eu faço desta forma: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara do Fórum de Comarca aqui de Piracaia, São Paulo, tá bom? Gente, outra coisa, aqui ó, a gente não tem o preâmbulo, tá? Porque aqui iria, se fosse uma contestação, por exemplo, viria o número, né? Processo número tal, certo? Então, vamos lá. Você vai colocar aqui os dados do alimentante, do autor, tá? Então, você vai pôr o nome dele, o estado civil, profissão, CPF, RG, residência, né? Ó, ele vem legalmente constituído nos termos, tá? Eu vou até grifar, que eu acho que vai ficar melhor grifadinho. Deixa eu pegar aqui uma espessura. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, ó, tá vendo aqui, ó, legalmente constituído nos termos, instrumento de mandado e anexo. Aí você põe, pelo advogado, sou eu aqui, tá vendo? Meu número de OAB, o endereço do meu escritório, o e-mail também, tá bom? Vamos cancelar aqui, vamos lá, e o meu e-mail, certo? Eu não sei porque que tá querendo sair, mas nós não vamos sair, tá bom? E vamos lá. Onde receberá as notificações, a presença de Vossa Excelência, né? Vem a presença de Vossa Excelência, propor o presente. Ação de exoneração de pensão alimentícia. E aqui, ó, você vai colocar os dados do alimentado, tá bom? Que seria os dados aí de quem recebe a pensão, né? Alimentado, brasileiro, importantíssimo, maior, tá vendo? Ó? Se você está pedindo a exoneração de pensão, o seu filho tem que ser o quê? Maior. E não é só isso, né, gente? Tem outros requisitos, né? Ele precisa estar trabalhando também, né? E se seu filho estiver estudando, por exemplo, né, fazendo faculdade ou um curso técnico, essa pensão ela pode estender até os 24. Mas a gente não vai falar aqui, gente, de tese, tá bom? Nós vamos falar aqui de como montar uma petição, tá bom? Uma petição inicial, nesse meu caso, de exoneração de pensão, tá certo? Então vamos voltar lá. O primeiro, aí você vai colocar, né? Vamos lá. Residente domiciliado pelos fatos a seguir. Pessoal, um dos primeiros itens que eu faço, isso é questão de estilo, aí cada um faz o seu estilo, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Opa. Eu sempre inicio solicitando aí a justiça gratuita, tá bom? Então aqui é um textinho pronto que você tem que ter, né? O artigo 5º, o 98 do Código de Processo Civil, né? Eu menciono eles e depois eu coloco eles aqui, tá? Aqui para vocês
na íntegra, tá bom? E aí também sempre coloco aqui uma jurisprudência, tá bom? Você pode pôr uma jurisprudência também, tá bom? E aqui, ó, resta informar que o referente, e no caso do meu cliente, tá bom? Resta informar que o requerente recebe um salário mínimo, tem um comércio falido, realmente, tá? Onde as atividades serão encerradas a qualquer momento. Ele é negativado por dívida em bancos, estando em possibilidade de pagar as custas do processo, pois já está vivendo em estado de miserabilidade. E essa é a verdade do meu cliente, tá bom? Então eu trouxe aqui. Aí, gente, o item número 1, né? Vamos lá, dos fatos. Então vamos lá. O que você vai colocar aqui? Você vai explicar os motivos, né? Então a gente tem que esquecer, se você está vindo da OAB agora, você precisa esquecer esse negócio de 5 linhas de fatos, tá? Aqui realmente você precisa rechear esses fatos, né? Quando nós estudamos para a OAB, nós colocamos aí 5 linhas. Lembra que a gente falava assim? Olha, faz um fato de 5 linhas. Por quê? Porque ali o examinador, ele não vai te pontuar. Né, se você colocar 500 linhas, né? Tudo bem, não tem 500 linhas, é o modo de dizer, mas aí você não vai ser pontuado, não adianta, tá bom? Não adianta. Então, aqui você precisa trazer, sim, os fatos mais robustos, tá bom? E o que eu faço aqui, gente? Ó, vamos voltar aqui, ó. Então, eu coloco, através do processo tal, esse processo tal aqui, gente, é o processo que definiu a pensão alimentícia para aquele alimentado. Tá bom? Que tramitou na vara XX do Fórum de Piracaia, que é o meu caso aqui. Tá bom? Ficou acordado aqui entre esse meu cliente, né? 1,35 do salário mínimo. 1,35 do salário mínimo, tá bom? Na época, eles concordaram, ele podia pagar, e ok, foi definido isso, tá bom? Porém, tempos depois, o meu cliente também entrou com um pedido de revisão. Ele já não poderia mais pagar. Quando esse alimentado ele cresceu, ele entrou com um processo aqui, tá vendo? Aí a gente coloca o número do processo, que tramitou na vara tal, e a gente conseguiu reduzir de 1,35, tá vendo? De 1,35, eu consegui diminuir para 70% do salário mínimo, né? Que como o meu cliente, ele é autônomo, então a gente fala sobre o salário mínimo, tá bom? Porém, era muito para o meu cliente ainda, tá bom? Acontece, gente, que aqui em 2023, tá vendo? O alimentado, ele completou a maioridade, né? Sendo assim, ele já pode trabalhar e tudo mais e andar com as próprias pernas dele, tá? O que eu falo aqui. Fora sua maioridade, o requerido desde março de 2023 não atende às chamadas do requerente. Então, fazia um ano praticamente que esse alimentado não falava com o seu genitor, ok? E, inclusive, a gente chegou a pensar até numa alienação parental, mas ele não quis prosseguir com essa tese, tá bom? Ó, ademais, o comércio do meu cliente, tá vendo? Ele vai de mal a pior. Realmente, ele fechou em comércio já, inclusive, tá? O comércio está fechado, tá? E acontece o seguinte, também tem aqui, ó, eu não achei, deixa eu ver, aqui, ó. Com problemas financeiros sem fim, o requerente recebeu, inclusive, um mandado de prisão, porque ele atrasou a pensão, ele fez um acordo, tá bom? Tanto que ele está pagando religiosamente o acordo que ele fez para não ser preso. Tá bom? Ó, e mais, não se tem notícia que o requerido estuda ou a menos tenha a disposição de se capacitar. Gente, essa é uma tese importantíssima para a exoneração, tá bom? Não é só completar aí a maioridade, tá bom? Então, como eu disse, a gente não vai discutir méritos aqui e nem teses, tá? Nós vamos falar da petição. Então, esse aqui que eu mostrei para vocês agora é a nossa linha de fatos, né? O nosso bloco de fatos, ok? Gente, o segundo a gente vai falar o quê? De direito. Realmente, você pode nomear ele assim, tá? Você pode nomear ele com o nome do direito. Eu vou trocar a corzinha, vamos colocar azul, só pra gente mudar um pouquinho aqui. Então, ó, do direito. Então, você pode colocar esse nome, ok? Aí, tô vendo, ó. Aí você vai colocar um texto, você vai desenvolver, gente, você precisa desenvolver os seus textos, você precisa desenvolver o seu raciocínio, sempre lógico, tá bom? Sempre contando a história de cima para baixo, de forma clara,
tá bom? Sempre de forma que você está contando, né? Quem está lendo não sabe o que está acontecendo, ok? Então, você vai colocar aqui, ó. A exoneração de prestar alimentos conforme a súmula 358 do STJ não pode ser de maneira automática, tá bom? É necessária uma decisão judicial, por esse motivo, né, o genitor, o alimentando, ele executou, né, ele propôs essa ação, ok? Aí tá, a gente vai falar sobre as necessidades presumidas, tá bom? Todavia, está comprovada a maioridade do requerido, documentos em anexo. Então, a gente vai colocar lá a certidão de nascimento e o RG dele, tá bom? Extinguindo assim o poder atribuído aos pais nos termos do artigo 1630, 1635, 2 do Código Civil. Aí eu trago aqui eles também, tá bom? Aí também eu trouxe, tá vendo? Sendo assim atingida a maioridade, a necessidade do alimentado não é mais presumida, devendo ser comprovada, certo? Como amplamente divulgado pelos tribunais. Aí aqui eu trago uma jurisprudência, tá bom? Claro, se a criança tiver, gente, pensa só, se a criança tiver um problema de saúde, se o alimentado tiver um autismo ou algum problema sério de saúde que ele não pode trabalhar, então essa pensão ela vai se estender, tá? Então tem que ser judicial, ok? Entenderam? Então a gente vai voltar lá agora, aqui, é que ele sempre volta lá para cima. Eu peço paciência para vocês, tá? Conforme verificado, o requerido não demonstra mais a necessidade de receber os alimentos fornecidos pelo genitor. Uma vez que o requerente está completamente apto a desenvolver atividade remunerada, e se não faz por falta de vontade própria, e não tem o que impeça, então ele pode, tá? O filho desse alimentando pode trabalhar, tá? Ele não tem nenhum problema de saúde, tá bom? Aqui o que é importante, ó. Ainda quando tinha contato com seu genitor, o requerido nunca demonstrou nenhum interesse em continuar os estudos, né? Ele não tem um compromisso de se graduar, tá bom? Ou fazer algum curso técnico para que ele possa seguir uma posição melhor no mercado, tá bom? Então, o que acontece? É aí um dos requisitos para que seja exonerada a pensão, tá bom? Em março, o requerido não procura pelo pai, eu falei novamente, né? Ele ficou totalmente influenciado pela genitora, tá? Nesse caso, sim, é verdade, tá bom? Aqui tem também uma jurisprudência, frente a esses fatos, como a maioridade, a falta de vontade de trabalhar e do afastamento através da alienação parental, a continuidade no pagamento da pensão é considerada um enriquecimento sem causa por parte do filho, né? Já que ele não tem mais o porquê receber, ele não tem que receber mais, tá bom? Então vamos lá. Aqui são as jurisprudências, tá? Você vai colocar as suas, tá bom? Aí eu tô dizendo que o requerente, né, o limitado, não pode incentivar o ócio, né? O menor, ele tem condições de trabalhar e não faz, né? Então, ele precisa se mexer para trabalhar e estudar e fazer aí o que tem que ser feito, tá bom? Aí, né, visto isso, não há nenhuma alternativa que não seja essa demanda, tá bom? Para a exoneração dos alimentos, sem prejudicar a outra, né? Porque estava andando dois processos ao mesmo tempo, tá bom? Tanto o de exoneração, que eu entrei depois, e também um processo de revisão, que também estava em andamento, tá bom? Os dois estavam andando na mesma vara, inclusive, tá bom? O valor aí eu vou esmiuçar, né? Eu esmiuço cada coisinha aqui, cada item importante, tá? Aí eu falo aqui do valor da pensão atual, né? Eu disse que eu falei lá lembra que eu falei lá em cima nos fatos, né? Que nós diminuímos de 135% para 70%, tá bom? Então nós conseguimos fazer essa diminuição nessa pensão para que o genitor consiga pagar, tá? Porque ele tem vários problemas financeiros, tá bom? E o menor
né, o menor não, o filho, né, já não tem mais as condições para que ele receba, ok? A situação financeira do requerente, e isso também é importante, tá? Porque tanto para exoneração, tanto para revisão, você precisa demonstrar, né, que esse pai ele teve alguma perda financeira, que esse pai realmente não pode mais pagar pelo aquele valor, tá? Então não é só simplesmente querer baixar ou querer exonerar, tá bom? Então aqui eu trouxe, né, o meu cliente realmente ele recebia um benefício do INSS, tinha um comércio, né, devendo vários meses de aluguel, inclusive, tá bom? E eu coloquei aqui o quanto ele estava devendo de aluguel do ano passado, tá vendo? Só de aluguel, 13 mil, tá bom? E ainda havia um processo judicial contra esse genitor com os aluguéis atrasados da época de pandemia, tá? Então, aí o que eu disse, ó, o requerente tem pago o aluguel de forma picada. Realmente, ele pagava semanalmente, um pouquinho por semana para conseguir cumprir, tá bom? Então, essa é a situação, né? E recebendo um salário mínimo de INSS. Né? A empresa ainda, né, estava quebrada, gente, está quebrada com o CNPJ inapto. Realmente, o CNPJ está inapto, a empresa faliu, fechou, ele fechou, inclusive, o comércio, tá bom? E assim, ele com o CNPJ inapto e devendo em bancos, cartões, isso também prejudicou o poder de compra, né? Ele já não conseguia mais comprar peças, ele já não conseguia tocar o seu comércio de forma ok, né? Infelizmente, tá? Aí eu coloquei, né, que ele tinha pelo menos 23 processos e eu coloquei colocar provas. Então aqui você vai colar os protestos, as coisas que você precisa colocar para fazer comprovação. Pode ser dentro da peça? Ó, essa pergunta é importante. Posso colocar as provas dentro da peça? Pode. É importante você ilustrar, deixar bem ilustradinho, tá? Você pode colocar dentro da peça, você pode anexar também, onde eu vou mostrar para vocês, né, no momento certo, na hora que nós chegarmos nos programas, né, que a gente vai peticionar. Você pode pôr aqui, você pode pôr lá, né? Eu gosto de ilustrar as minhas petições, tá? Eu ilustro minhas petições. Eu acho isso importantíssimo, né? Você mostrar ali na própria petição algumas coisas que são indispensáveis, tá? Você não vai colocar tudo aqui, senão sua petição vai ficar com 8.000 páginas e aí não tem ninguém que vai ler, tá bom? Então vamos lá, a gente vai continuar aqui. E aí eu falo mais um pouco da situação dele financeira, tá bom? E também falo do sumiço do filho, tá? O filho realmente, desde 2023, né, desde o ano passado, ele não procura pelo seu genitor, não atende ligações e nem nada, tá bom? Da vida escolar, isso aqui é um item essencial, tá? Vamos lá, essencial. Você precisa, num processo, né, de exoneração, você precisa informar isso aqui, tá? Isso é importante, tá? O que acontece? No caso do meu cliente, o filho parou de estudar, tá? Ele abandonou os estudos em setembro de 2023. Nós entramos em contato com a escola e a escola nos forneceu essa informação, tá bom? Inclusive numa mensagem, ó. Pra gente aqui na escola, no sistema escolar digital, deu não comparecimento do aluno. Ele se transferiu de escola e nunca apareceu, tá? Então ele perdeu a vaga. Então é um dos, né, requisitos também para a exoneração, tá bom? A maioridade e também a falta de estudo, tá bom? Então aqui você precisa colocar toda a vida escolar, comprovar que ele não estuda, né, que o seu filho não está estudando, que ele não está fazendo nada. E se ele estiver trabalhando, tá, você vai colocar um tópico aqui, né? Aí você coloca mais um tópico, por exemplo, aqui é o 2.4, você colocaria 2.5. E você vai colocar assim, ó, do trabalho. Trabalho. Tá? E você vai discorrer sobre o trabalho aqui do seu filho, tá bom? Onde ele trabalha, o que ele faz e tudo mais, certo? Mas você precisa comprovar também. Gente, esse item da vida escolar
é importantíssimo para esse caso, tá bom? Então vocês entenderam aqui que dentro do direito, vou voltar aqui para vocês, que dentro do direito, onde eu pedi aí e explanei, né, que esse genitor tem direito a essa exoneração, você viu que eu dividi ele em tópicos, né? Então eu falei do direito geral, né? Trouxe súmula, trouxe artigos, trouxe jurisprudências, tá bom? E abaixo, o que eu fiz? Eu trouxe em tópicos as partes importantes que ilustram, tá? Esse é o meu pedido, tá vendo? Ó, o valor da pensão que ele está pagando hoje, a situação financeira, importante colocar também. Nós falamos também sobre a vida do sumiço do filho, tá? E também falamos da vida escolar. Se tiver mais coisas a serem postas aqui e demonstradas, vocês precisam colocar, tá bom? Então você vai por 2.5, 2.6. Isso é questão de estilo. Danilo, posso colocar cada um num item? Pode. Danilo, posso falar da vida escolar junto com a vida do trabalho? Pode. Né? O que eu aconselho a vocês, sempre dividam, tá? Nunca coloque do direito, essa é a minha visão, tá? Esse é o meu estilo de trabalho. Nunca coloque, gente, vamos lá. Vou pôr o item do direito e vou tacar tudo lá. Vou contar toda a história. Quem quiser ler, que leia. Quem não quiser, não leia. Então, eu não faria isso, tá? Eu dividiria em tópicos para ficar mais certo. E aí você consegue demonstrar, né? Você faz a demonstração para o juiz, né? Para o assistente, para o pessoal do cartório, os seus direitos, certo? Então, de forma de tópico, mais fácil de encontrar, mais fácil de ler, mais fácil de demonstrar. Então, pense, você está contando uma história que o outro não sabe, certo? Então, você precisa contar ela direitinho para que você tenha aí ao seu favor o julgamento, tá bom? Vamos voltar aqui, né? E a gente pediu uma tutela, eu pedi uma tutela, tá bom? Aqui. Essa tutela, artigo 300 do CPC, tem o fomo boniuris, periculum in mora, tudo, porque eu falei que se o menor ele já não faz mais jus a receber, o genitor também não tem mais condições de pagar, e isso traria problemas seríssimos, mais sérios, porque esse genitor já estava vivendo em estado de miserabilidade, ok? E dos pedidos, né? Então, visto o exposto, vamos trocar aqui, vamos pôr um vermelhinho? Vamos pôr um vermelhinho. Então, dos pedidos, aí eu pedi a concessão da gratuidade de justiça, pedi a concessão da tutela conforme o 300 do CPC, né? Que os pedidos sejam considerados procedentes, tá bom? A fim de que cessar a obrigação alimentar, ou seja, exonerar, tá bom? A citação do requerido para querendo oferecer contestação no prazo legal, né? Que seja... Opa, deixa eu pôr aqui para baixo, que eu acho que ficou atrapalhando vocês, né? Que seja julgado definitivamente procedente a exoneração da pensão em favor do requerido, tá? O não interesse da audiência de conciliação e mediação, artigo 319, 7 do CPC, a condenação do requerido em custas e honorários, tá? Conforme o 85 do CPC, tá bom? E também produção de provas por todos os meios de direitos admitidos. Dá-se a causa. Esse valor aqui, gente, é o quê? São 12 pensões, tá? São 12 pensões. Então, você vai somar 12 pensões e você vai atribuir o valor da causa, tá? Nada de pôr R$500, R$1.000, R$50, R$10.000. Não. O juiz vai mandar você emendar, tá bom? São 12 prestações, tá? 12 prestações de pensões, tá bom? Vamos lá. Termos em que pede deferimento, local e data, e aqui o advogado, tá bom? Então, gente, essa é a petição, tá? Eu vou voltar novamente com vocês aqui, né? O que seria a petição inicial, certo? Endereçamento,
você vai ter que saber o fórum que você vai, se é seção, se é subseção. Isso você já aprendeu, tá bom? Não tem epígrafe, tá bom? Nós vamos tratar aqui, vamos mudar a cor aqui, vamos por esse roxinho aqui um pouquinho mais grosso. Então vamos lá. Então falamos sobre o endereçamento, ok? Não tem epígrafe. Aqui nós falamos sobre o alimentante, os dados dele, tá bom? A qualificação, né, junto aqui com a qualificação do advogado. Nós demonstramos o nome da ação, ok? Nós chamamos o alimentado. Em seguida, eu falei da justiça gratuita, eu pedi a justiça gratuita. Falamos dos fatos. Entenda que não é mais as 5 linhas, tá bom? Aqui você precisa contar, tá? Mas cuidado para você não pôr direito aqui dentro, tá bom? Conta a história direitinha, tá bom? Tudo certinho. Evita, porque depois você achou que contou lá e não vai contar no lugar certo. Cuidado. Aí falamos de direito, onde nós falamos sobre a exoneração, há possibilidades e tudo. E dentro dela, nós trouxemos subitens, né? Os subitens importantíssimos, que nós falamos sobre o valor da pensão atual que o meu cliente pagava, a situação financeira dele. Nós falamos sobre o sumiço do filho, tá bom? Porque ele não quis mais contato com o pai, mesmo antes de completar a maioridade, tá bom? Da vida escolar dele, que é o ponto chave aqui depois da maioridade, tá bom? Aí nós falaríamos do trabalho, se ele estivesse trabalhando, se o pai tivesse ciência, né, de que ele trabalha. Pedimos a tutela, tá bom? Nos termos do artigo 300 do CPC. E fizemos os pedidos, tá bom? A concessão da justiça gratuita, a concessão da tutela. Fizemos os pedidos aqui, ó, para exoneração, para que ocorra a exoneração, tá bom? Chamamos também o requerido para apresentar defesa, ok? Pedimos para não fazer audiência, mas teve, tá bom? A condenação dele em custas e honorários. Falamos também dos meios de provas e fizemos aqui o fechamento, né? O fechamento que é o quê? Valor da causa, nesses termos perde deferimento, o local e data e o nome do advogado, tá bom? Gente, no próximo vídeo a gente vai falar sobre contestação, tá bom? E eu vou trazer, depois da contestação, nós vamos protocolar já no sistema do TJSP. Tá bom? Gente, muito obrigado. Eu fico à disposição de vocês. Estou gostando muito dos feedbacks. Mudei um pouco até aqui o direcionamento do canal. Né? Nós não íamos falar de peças e nada, mas o pessoal está pedindo, então eu vou trazer. Ok? Gente, fica com Deus. Um beijo pelo carinho. Curta, compartilha, mostra aí para os seus amigos que também precisam dessas informações, tá bom? Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.